Bom dia! Esse é o período de janeiro, no ano de 2023. Muitas pessoas estão falando bastante sobre as esperanças, as expectativas de um ano novo. E as pessoas estão envolvidas com temas de esperança, com temas de avaliação do ano anterior. E eu gostaria de falar daquilo que pode nos envolver. São coisas boas e coisas ruins. Nós bem vimos isso no ano que passou, no ano anterior, e é bom que a gente perceba que esse é um movimento de vida. Nós sabemos que todas as coisas promovem um equilíbrio, né? Se a gente só tivesse experiências boas, nós seríamos tiranos. Se a gente só tivesse experiências ruins, nós seríamos bem pessimistas. Então, o nosso Deus, que é um Deus de equilíbrio, ele promove o equilíbrio entre as coisas. E também na nossa vida, as experiências boas e ruins, elas fazem parte da nossa vida e elas cumprem um papel de nos amadurecer, de nos fazer enxergar a bondade de Deus na nossa vida. E eu gostaria hoje de ler com você o Salmo 116. Algumas partes, alguns versículos desse salmo. Ele é um salmo que está no livro que é considerado um livro de cânticos para os hebreus, e é uma poesia cantada. Essa poesia cantada, ela fala de gratidão a Deus. E nesse tempo, sejam por coisas ruins, por um ano ruim ou por um ano bom que você teve, a gratidão e esse equilíbrio perfeito de Deus faz a diferença. E nosso Deus é um Deus educador. Mas também se você teve um ano muito entristecedor, um ano com experiências ruins, quero dizer para você que você pode contar com o livramento de Deus, com a misericórdia de Deus. E o salmista, ele aponta isso. Ele aponta que ele queria oferecer, no Salmo 116, verso 17, ele diz assim: A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. E Davi podia dizer isso e falar disso abertamente, porque ele bem conhecia quem era o Deus a quem ele servia. E o Deus a quem ele servia é o Deus que cria coisas boas. Quantas vezes você já viu do caos surgirem coisas boas? Pois é. Então, se de lá surgiram coisas boas, é porque Deus fez coisas boas no caos. E quantas vezes você já viu coisas boas se tornarem caos e servirem de lições? Então, é sinal que Deus permitiu o caos para que as lições viessem. Veja, nosso Deus é um Deus que em todo o tempo cuida. E é com esse cuidado que o salmista descreve. Ele descreve que, independente do que está acontecendo aqui, que ele ofereceria sacrifícios de ações de graça e invocaria o nome do Senhor. Sacrifício de ações de graça é sacrifício, né? Não é uma coisa fácil. Então, independente do que nós estamos passando, nós devemos nos lembrar disso. O nosso Deus merece a nossa gratidão, ainda que nos seja custoso, que nos seja sacrifício. Ainda que seja uma situação difícil, ainda que você só esteja vendo caos ou que você só esteja vendo alegrias. Porque quantas vezes também é difícil parar para agradecer a Deus quando a gente está no meio das alegrias, a gente só quer desfrutar delas. Então a gente precisa dar uma parada, assim, interromper os bons momentos e agradecer ao Senhor. E às vezes isso é um sacrifício, porque muitas vezes a gente está vivendo a maior alegria que a gente esperava viver e a gente não quer perder nada. Mas em todo tempo, o nosso Deus é o Deus que promoveu todas essas coisas e com equilíbrio para que pudéssemos amadurecer, perceber quem Ele é e vivermos uma vida saudável, plena, conhecendo bem quem é o nosso Deus com maturidade. Mas em outro tempo, esse mesmo salmista diz aqui no Salmo 116 ainda, que eu estou lendo, no verso 3, ele diz assim: Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Quem escreveu isso?
o mesmo salmista que se esforça para reconhecer que esse Deus estava com ele nos momentos difíceis, é o mesmo salmista que inicia dizendo: amo ao Senhor, mas ele diz: laços de morte me cercaram. Então significa que o tempo que o salmista estava vivendo era muito consciente, ele tinha segurança, que não foi um tempo tranquilo. Davi era um homem guerreiro, tinha diversas batalhas, enfrentava a morte diariamente, ele sabia dos seus inimigos, havia uma perseguição, um rei poderoso, com um exército poderoso que o perseguia injustamente, mas ele tinha o livramento de Deus e a promessa de Deus de que nada iria acontecer, porque aquela perseguição era injusta e, portanto, ele atravessaria muito bem, como vencedor. Inclusive, ele já estava até ungido para ser rei, ou seja, o reconhecimento de Deus de que ele ocuparia aquele lugar. Mas Deus não ungiu para ser assassino. Deus não ungiu para que ele fizesse justiça com as próprias mãos. Não deve ter faltado esse desejo, né? Quando as coisas são injustas, a gente tende a optar pela justiça, pela rapidamente, pelo alívio, pelas próprias mãos. Nós somos humanos, mas uma coisa a gente pode afirmar: o coração de Davi, ele estava cheio da presença de Deus, da gratidão de Deus. Ele enxergava que em todo o tempo Deus estava com ele. Ele diz: laços de morte me cercaram. Laços de morte, em outra versão diz: cordéis de morte me cercaram. Você sabe o que é um cordel? Cordel, aqui no Brasil, a gente escuta muito. Literatura de cordel, em que a gente sabe que é uma cordinha pendurada com desenhos e alguma poesia escrita e ilustrada também ali. Mas aquela cordinha não é uma cordinha qualquer, é uma cordinha de medida. E a Bíblia usa esse termo para falar que é uma medida, muitas vezes, de maldição, de punição, mas outras vezes uma medida de restauração. Então, o importante não são se os cordéis, né? Se aquela cordinha te sufocou, se a experiência te sufocará, se ela é dolorosa, se ela é apertada, se ela gera angústia. Quando uma cordinha te aperta, ela gera angústia, angústia respiratória, né? Você fica sem ter espaço, você fica sem conforto. E algumas vezes a gente tem isso, alguns dias no ano, a gente tem isso muitas vezes no ano. O ano da crise da pandemia foi um ano que todos nós vivemos o desconforto, né? De ficar trancados em casa, de perder a comunicação, perder liberdade de locomoção. Aquele foi um ano bem difícil. Eu não sei como foi esse ano para você, mas uma coisa eu posso te dizer: seja lá qual for o cordel, qual for a cordinha que você pode achar, é uma medida de maldição de Deus sobre a minha vida, ou então é uma medida de restauração sobre a minha vida. Eu quero dizer que o cordel é uma linha, é uma corda em que ela serve para medir. E a Bíblia também diz que Deus usou para mostrar santidade na palavra de Deus. Seja qual for o uso, confortável ou desconfortável sobre a nossa vida, a questão é uma só: Deus está agindo sobre ela. Isso é importante. E quando Deus age, você pode ter certeza, a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se ela é perfeita, muitas vezes ela é insistente. Você já viu uma pessoa perfeccionista fazendo um bolo, confeitando um bolo? Você já viu uma pessoa perfeccionista costurando? Você já viu uma pessoa perfeccionista escrevendo? Todo mundo já terminou e essa pessoa não termina nunca, né? Para ela o tempo não existe, porque ela está onde? Na perfeição, no resultado, não no tempo. E algumas vezes a gente só quer lidar com o tempo e não com o resultado. Outras vezes a gente quer lidar com o resultado e esquece o tempo. Mas quando se fala de sofrimento, ninguém quer tempo.
Todo mundo só quer o resultado. Então, vamos lembrar que esse ano é um ano de desafios, sim. Aqui no Brasil, nós temos muitas mudanças acontecendo. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, que a nossa esperança deve estar em Deus. Então, se a nossa esperança está em Deus, e se Deus tem cordéis para nos ajustar, seja na restauração, como foi ali em Zacarias 1:16, ele fala que muitas punições tinha, mas que a misericórdia de Deus chegou e que agora ele tinha cordéis de restauração, de misericórdia, medidas de misericórdia para restaurar o templo de Jerusalém. Eu não sei com que medida Deus está restaurando o seu interior, o seu tempo de busca ao Senhor, mas em todo o tempo Deus quer isso. Deus quer reconstruir coisas na sua vida, Deus quer ajustar coisas na sua vida, Deus quer curar coisas na sua vida, Deus quer finalizar coisas na sua vida, Deus quer fazer novamente coisas que você nem imagina. Mas o Senhor é Deus bondoso, Ele é misericordioso. E o salmista bem sabe disso. Ele não só diz, cordéis de morte me cercaram, mas ele diz no verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Quantas coisas Deus fez na vida do salmista. E ele bem sabia que ele deveria prestar gratidão ao Senhor. Então não agradeça por agradecer e nem só por coisas boas. Agradeça ao Senhor por processos que podem não ser tão bons. Processos que sejam prolongados, mas que a mão de Deus está se fazendo presente, sim. Se você observar cada parte do processo, você verá a bondade e a misericórdia de Deus, sim. É possível enxergar coisas boas em situações que parecem um caos, parecem ruim. Eu costumo dizer que do caos só o melhor, não é? Ou seja, do caos da mudança, da construção, levanta aquela poeira, aquele incômodo, aquele barulho, mas tem coisas boas, não tem? Tem as risadas, tem as gargalhadas, tem o movimento de coisas novas, tem as ajudas que as pessoas se envolvem, às vezes tem força-tarefa, tem mutirão, olha quanta coisa boa tem. A diferença são com que olhos você está olhando os cordéis de Deus. Não fique preocupado se os cordéis de morte te envolvem, se o risco te envolve. Fique preocupado se esses cordéis são de Deus. Fique preocupado se a medida, se aquilo que te aperta vem de Deus. Porque se vem de Deus, vida haverá e ressurreição. Porque se vem de Deus, o novo está chegando. Se vem de Deus, é certo que você oferecerá os seus sacrifícios de ações de graça e com muita gratidão. Então, o salmista termina dizendo: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. É assim que a gente precisa lembrar desse ano. Com que disposição você estará na terra dos viventes? Tem gente que só quer ficar sentado esperando o tempo passar. Tem gente que quer ser levado e carregado. Tem gente que tem a disposição de andar na presença do Senhor. Mas você viu onde é que ele quer andar? Não é lá na glória, não é no céu, quando Jesus chamar, não. É aqui, no meio dos cordéis que o envolvem, no meio dos riscos. Essa é a diferença. Você verá não só o Deus Criador te receber em glória quando você chegar no céu, mas perceba também a mão de Deus, aquele companheiro que te instrui, que te alerta, que te alegra o coração, que te traz mimos, que te traz companhia, aquele Deus que ouve a sua voz em detalhes, quando você nem imagina que aquilo era uma oração. Você só pensou, Senhor, eu estava pensando aqui, e você não estava sequer formalizando o pedido, você estava abrindo a boca para falar. Mas Deus é Deus consolador, Ele olha as coisas grandes e as coisas pequenas. Outro dia eu estava aqui em casa pensando, puxa, entrou o final de ano, o feriado, e eu esqueci de procurar ver um chocolate
para mim tem que ser um chocolate com algumas características específicas. E eu falei, esqueci. Eu pensei. E 2 dias depois, uma pessoa disse assim, Rosane, eu vou fazer uma visitinha. O que que a pessoa trouxe? A pessoa trouxe 2 barras de chocolate específicas. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, puxa, nem cheguei a fazer uma oração, né? Eu apenas pensei que havia me esquecido. Mas Deus não se esqueceu. Assim é Deus. Se Ele pensa no chocolate, Ele pensa em tantas coisas que você nem imaginou. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, qual é o segredo, se há algum? É amar ao Senhor, é ser grato ao Senhor, é querer andar, estar em movimento na terra dos viventes com um Deus que é vivo. Esse Deus não é morto. Esse é um Deus que nos ajusta, que nos impulsiona, que nos dá a mão, que nos carrega se for preciso. Mas Ele é o Deus que te levanta, que te dá força, que te põe de pé. Sabe por quê? Porque você está na terra dos viventes. E Ele bem sabe disso. Então, vamos aproveitar o tempo da terra dos viventes e falar como o salmista, aqui no Salmo 116, no verso 17. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Colocará sobre si. Invoque, chame sim a presença do Senhor na sua vida, se você não tem hábito. Que não seja hoje, que não seja só no dia triste, no dia do sufoco, e nem que seja só quando tudo se resolver. Mas seja grato em todo tempo. Sabe por quê? Porque Deus não deixa você sozinho. Ele atravessa todo o tempo com você. Essa é a diferença. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que os seus dias terminem, Deus continua por aqui, com você. Ele é onipresente, ele é real. Ele está com aquele que o busca. E ele tem misericórdia daquele que não busca. Portanto, você pode clamar por ele. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso Deus, o Deus perfeito, o Deus presente, o Deus que nos permite aventuras, o Deus que nos permite ver e perceber situações difíceis, alegres. Nós não sabemos como será o nosso ano, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor estará conosco. O Senhor é real, o Senhor é perfeito. E eu quero pedir que essa perfeição, que esse ano em que a gente possa localizar a tua atuação na nossa vida em todo o tempo, seja com a tua ajuda. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que não sejamos ingratos, ainda que sejam dias difíceis, que nos apertem, que nos sufoquem, que não sejam agradáveis a nós, mas que sejam os dias também que o Senhor vai nos surpreender, aqueles dias que nós nem imaginamos, que os nossos olhos não viram, que o nosso coração em todo o tempo saiba reconhecer o Senhor, não só um dia, nem nos melhores, nem nos piores, em todo o tempo. Dá-nos essa habilidade através do Teu Espírito Santo. E eu quero pedir ao Senhor que aquele que nos ouve, que ainda não fez isso, não experimentou um ano assim, que o Senhor venha ajudá-lo, que o Senhor venha moldá-lo, que o Senhor venha mudar no nosso interior, o nosso comportamento mental e emocional, que a gente não se descompense em pequenas ou grandes coisas, mas que a gente seja equilibrado, como o Senhor propõe, sabendo olhar para as coisas boas e ruins, entendendo que de tudo o Senhor tem o controle e que o Senhor receba hoje e sempre os nossos sacrifícios de louvor, a nossa alegria em te adorar, porque o Senhor é Deus que nos proporciona vida, nos permite andar na terra dos viventes e de pé contigo. É assim que nós estamos crendo, nesse dia agradável e todos os dias que virão, que são teus. Muito obrigada pela tua presença, pela pessoa de Jesus Cristo, que media a nossa conversa contigo, porque ele lá na cruz morreu para que tivéssemos acesso, para que o Senhor nos perdoasse de todo e qualquer pecado, para que não ficássemos longe dessa comunhão contigo. Muito obrigada, porque justamente porque ele ressuscitou,
é que nós recebemos o Espírito Santo, a tua mente sobre a nossa, nos guiando, nos amparando, a tua palavra bíblica, para nos deleitarmos e refletirmos, e nos animarmos em todo o tempo na tua presença. Muito obrigada. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.